O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você. Olá pessoal, no Royal na TV dessa semana eu convidei meu amigo e colega apresentador da TV Santa Maria, o Alexandre Reis, economista, para a gente conversar justamente sobre esse momento que Santa Maria e o mundo inteiro revive, né? Que é da retomada econômica após um período muito difícil que ainda estamos vivendo, que é do controle da epidemia de coronavírus. Mas o que eu queria saber de ti, Alexandre, é em que momento estamos dessa crise econômica no meio de uma crise de saúde e no meio de uma crise política aqui no Brasil. O que a gente pode esperar nos próximos meses, fazendo uma leitura de tudo que nós já vivemos até aqui, com onda de demissões, com o comércio retraído, enfim, como é que a gente pode avaliar a situação atual? Então tá, Janine, obrigado pelo convite, é uma grande satisfação falar para ti aqui sobre esse tema, né? Que bom que seria se a gente estava falando de uma coisa um pouco mais otimista, mas vamos lá, vamos ter. De fato, a crise do coronavírus, ela está agora ainda afetando na questão da saúde, nós estamos com números ainda bastante significativos. Acho que no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, especificamente para Santa Maria, nós estamos com um controle maior, não quer dizer que está controlada e que já está curado todo mundo, enfim, não é isso, né? Claro que não é a nossa área, né, Janine, falar sobre saúde, mas a gente vê com a questão do lado da oferta, que é a questão do tratamento, do lado daqueles que fazem a prevenção, enfim, eu acho que aqui está com um controle maior. E por outro lado, o número de infectados aqui, perante outras regiões, ele é menor em relação lá, se a gente comparar com o Rio de Janeiro, né, São Paulo, o Norte, o Nordeste, os números são muito maiores. Mas, enfim, falando da questão da economia, né, nós estamos já em várias cidades, inclusive a nossa, com a questão da flexibilidade do isolamento. Então faz com que a gente, por isso que estamos aqui no shopping, enfim, frequentando esse ambiente comercial de serviço, já numa retomada, numa abertura. Porém, o que eu vejo ainda, isso vai demorar um pouco, infelizmente eu tenho que dizer isso, que a retomada vai ser lenta e gradual. Isso eu acho que quase todos os especialistas na área econômica estão dizendo isso como um recado. Para todos os setores da economia, a retomada vai ser muito lenta. Isso a nível mundial, não é só no Brasil. Sim, a gente está vendo até a questão lá na Europa, os números que lá já está num nível, numa onda bem mais elevada de flexibilização e de abertura, e a gente vê ainda os indicadores muito tímidos, né? Exatamente, no sentido de volume de vendas, a questão da produção, enfim. E ainda, eles são ainda, infelizmente, negativos, né? Mas dá para se perceber que há uma expectativa mais positiva lá, né? O ponto que eu sempre destaco é que essa retomada que a gente diz e que eu digo também que vai ser lenta e gradual aqui no Brasil é decorrente de um fator, né? Para a gente sair mais rápido dessa crise econômica, nós precisamos de 3 coisas fundamentais, que é o aprimoramento da volta da renda e, consequentemente, a volta do emprego, porque o desemprego está altíssimo em todos os setores, não é mais os mais fracos, todos os setores estão demitindo, então nós estamos com um volume muito grande de desempregados e eu preciso de renda para consumir, né? E a questão do crédito. Esses 3 elementos no Brasil, como política macroeconômica, estão muito lentos, né? O que a gente pode comparar com o resto do mundo é que lá eles estão com uma velocidade maior. Então aí tu gera expectativa positiva para o empresariado e aí também para o consumidor, né? A expectativa para as famílias de ter uma retomada mais positiva. Esses 3 elementos são fundamentais para a retomada em qualquer lugar do mundo hoje. No Brasil, de novo, reforçando, e eu acho que é importante a gente destacar isso, Janine, isso não depende do empresariado, nem das famílias, depende da questão do Estado em fazer. Isso é uma questão que não tem como outro ente, outra instituição não fazer isso.
Claro que o ente privado também pode colaborar e fazer isso também do lado dele, daquilo que é competência do lado privado. Mas a gente vai precisar muito de ações, de políticas, de um planejamento desta retomada, o que eu não vejo ainda isso com muito êxito, com muita eficácia, vamos dizer assim. Por outro lado, se a gente for ver, eu vou fazer uma analogia que todo mundo vai entender muito bem como está e como pode ser feita a retomada, que vai ter muitas mudanças. Princípios fundamentais de estudo da economia. Quando a gente começa a estudar economia, a primeira coisa que se ensina aos alunos, a teoria econômica diz o seguinte: nós precisamos demarcar muito bem o que produzir, como produzir e para quem produzir. Tá? Vejam bem, é como se fosse o seguinte, nós estamos começando tudo do zero. Né? Então, aqui, como nós estamos no shopping, comércio, o que produzir? Em parte, eles já produzem, quer dizer, o comércio não produz, ele só vende, mas em parte ele sabe qual é o produto que ele está vendendo. Qual é a demanda da sua clientela. Ele sabe o que ele tem de produto, enfim, né? Uma loja de vestuário sabe que vende roupas, uma loja de venda de pacotes turísticos sabe que está vendendo pacotes turísticos, então ela sabe o quê. Porém, a gente tem a segunda pergunta fundamental da economia: como produzir isso? Aí que entra o porém de toda a história. Isso que está mudando, e isso que vai ser o novo normal. Né? O que fazer para vender, dado as limitações e de toda a etiqueta sanitária que deve ser feita? Né? Então, exemplo, nós estamos aqui à frente de uma operação de cinema, ele está totalmente parado. Como é que pode se fazer a venda disso em tempos de pandemia, em tempos dessa virose no mundo? Né? Eles vão ter que reorganizar o como fazer. Porque a demanda existe, ela pode estar acanhada em casa, com aquilo que a gente já falou antes, no sentido com diminuição de renda, enfim, então mas ela existe, ela está acanhada. Se eu tiver um incentivo, né, paralelo a isso, eu consigo trazer essa demanda de volta para cá. Então veja bem, a retomada vai necessitar dessas duas frentes, né, de uma política, de um planejamento forte do governo, do Estado, enfim, e também por lado dos empresários, do lado privado, essa forma de revisitar, vamos dizer assim, o como fazer e como ele vai buscar essa demanda que está reprimida lá. Né? E outro aspecto que não está muito ligado a essas duas frentes, mas que é importante, é voltar a ter a sinergia dos setores. Ou seja, aquilo que a indústria está produzindo lá, ela tem que ter a ponta do iceberg, que é o comércio e o serviço, o prestador de serviço. Né? Se ele produz e não tem como vender, ele vai ter estoque. Estoque para a economia é muito ruim, eu tenho que ter fluxo. Né? Isso é importante também na retomada, ter o fluxo voltando ao normal. Né? Então eu tenho que ter essa sinergia. Se eu não tiver essa combinação sinérgica, eu tranco o processo. Né? E uma coisa muito importante que eu destaco, Janine, é o seguinte: nós estamos aqui no Rio Grande do Sul com esse processo das bandeiras. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Na tua avaliação, tem dado certo, não tem dado certo? Onde ela está se aplicando melhor essa classificação do governo estadual em bandeiras, né, de acordo com a demanda hospitalar e com a velocidade de propagação da doença? Eu vejo assim, analisando o método, como eles organizaram isso, estão de parabéns o Estado, no sentido de, foi o primeiro Estado que de fato se preocupou em criar uma metodologia e uma resposta à população. O Estado do Rio Grande do Sul fez isso. Porém, eu vejo alguns complicadores, né? Porque há os critérios, os indicadores que definem se tu está na bandeira laranja, amarela, vermelha e preta. Né? Uma das coisas que eu vejo falha, né, e isso não é a questão, pode ser que ali tem que fazer um pequeno ajuste metodológico, é que a transição do laranja para o vermelho é um passinho, é uma coisa minúscula, tu já pode a região transformar. E aí que é o porém muito ruim para o comerciante, o prestador de serviço, até o industrial que está voltando, todo o setor, porque é o seguinte, agora nós estamos voltando, né?
Então esse empresário, ele fez o seu caixa novamente, comprou produtos, o que foi? Ele se organizou. Então ele teve um dispêndio de... Se ele troca a bandeira, ele vai ter que fechar de novo. Isso é muito mais cruel do que aquele cenário que nós tínhamos lá em março. Que de uma hora para outra tiveram que fechar as portas. Porque agora ele está na retomada, ele teve um fôlego, aí tu tira de novo o fôlego dele. Como ele vai retomar depois, aí eu não sei. Aí nós podemos ter um segundo semestre muito negativo. Pode ser um efeito ainda mais devastador do que um blackdown. Exato, é como se fosse tu ter uma parada total no sistema dessa sinergia que eu falei antes. Então eu vejo assim, muito bom pro lado de organização, de mostrar para como tá as regiões, sensacional e tal, mas por outro lado, né, no sentido da vida real da economia, eu vejo assim, ó, se troca a bandeira e que tem que fechar tudo de novo para todos os setores, do ponto de vista econômico, né? Não estou dizendo que para a saúde não vai ser extremamente importante para salvar vidas e tal. E aqui em nenhum momento eu estou dizendo que é prioridade a questão monetária, econômica do que a saúde. Eu preservo vidas, eu gosto de pessoas, eu quero que todo mundo viva, né? Enfim, mas agora, para a economia, essa questão de se tiver que fechar de novo, é muito pior, mas muito pior mesmo, do que o início do isolamento que foi feito. Porque aí tu gera um caos, assim, no sentido do fluxo financeiro, de estoque, de planejamento, que esse comerciante já está sensível e ele vai ter que fazer tudo de novo. Aí pode gerar uma taxa de desemprego muito maior e aí, de fato, tu reprime mais a demanda. Agora a gente tem observado, né, Alexandre, a gente está aqui no Royal Plaza Shopping, os comerciantes tomando medidas de higienização, tentando, sobretudo, não demitir pessoas. Existe uma força coletiva, uma força conjunta, tanto de empresários quanto de trabalhadores, para que a economia resista. Como é que a gente consegue chegar até o fim do ano? Será que vai dar para retomar ou a gente precisa de um tempo um pouco maior para que isso ocorra? Eu acho assim, ó, que isso aqui já é um reflexo positivo. Tem que abrir com a questão da etiqueta sanitária. Todos esses recursos... Nós estamos vendo aqui, né, Janine, que o cuidado é muito rigoroso. Desde a entrada, enfim, tu vê um bom fluxo de pessoas aqui. Isso é positivo. Reanima toda a expectativa, da esperança. Agora, de fato, eu digo que uma coisa que o comerciante, prestador de serviço e até quem trabalha em outros setores deve se fazer agora nesse novo normal. Ele vai ter que buscar ferramentas digitais, novas formas de conexão com aquela demanda que está reprimida lá. Isso é fundamental. Eu digo assim, não é que agora, então agora eu tenho que priorizar o treinamento de vendas das minhas equipes? Sim, mas antes disso eu tenho que me organizar, informar, em buscar técnicas e ferramentas que eu me conecto novamente com o meu consumidor. Isso é mais importante que a equipe treinada do ponto de vista da venda. Depois eu faço isso. Né? Às vezes o empresário tem a motivação para o vendedor, enfim, enfim, toda essa questão. Eu acho que agora fundamental é a estratégia de conexão. Esse é o que vai gerar o efeito sinérgico entre os setores. É conseguir reaproximar em tempos de distanciamento social. Exato. É descobrir uma maneira de que tu consegue vender de uma outra forma os seus produtos. Né? E isso se chama conexão. Perfeito. Alexandre, nosso tempo está encerrando, mas eu quero te agradecer sempre por essas análises com tanta sabedoria e com tanta serenidade. Né? Ainda mais nesse tempo que a gente vive de algumas incertezas, mas com uma certeza, a gente continua tendo esperança e boa vontade para trabalhar, para reaquecer a economia e, sobretudo, preservar as vidas, que é o que importa nesse momento. É verdade. Tá certo? Muito obrigada a você que acompanhou mais uma edição do Royal na TV. A gente está aqui visitando o maior shopping da região central do Rio Grande do Sul, que com todas as medidas de segurança está aberto para bem receber. O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar.
Plaza Shopping é completo com você.